a um déficit de difusão. E a outra recomendação é a recomendação de utilizar os valores de PIP através de uma tabela de PIP com FiO2, tá? Baseado no alvéolo ou mesmo no LOVES para uma SARA moderada ou grave, e titulando essa PIP baseado nessa FiO2. Eu vejo isso aqui com um risco, que é o risco não só de não proteger, não conseguir abrir a unidade alveolar para determinados pacientes, assim como também o risco de hiperdistensão. Então, de fato, o ideal, o que seria, Eduardo? O ideal seria que nós tivéssemos um tomógrafo de bioimpedância elétrica à beira do leito, como foi observado nesse estudo publicado em 2018 na Anesthesiology, onde os pacientes foram ventilados com PIP de 4, né, e com PIP de 12 centímetros d'água. Foi achado a PIP individualizada pela tomografia de bioimpedância elétrica em 12 centímetros d'água. Olha aqui, porque 12 foi a PIP considerada boa para esses pacientes serem ventilados no intraoperatório para avaliar o nível de complicações pós-operatórias, em especial a atelectasia. O que é que esses autores fizeram? Observe, foi um trabalho capitaneado pelo Dr. Amato. Ele foi reduzindo a PIP, esse quadradinho aqui significa hiperdistensão, o triângulo colapso e a bolinha complacência. O que é que foi observando no intraoperatório? Baseado na bioimpedância elétrica, foi havendo a redução da PIP, e com essa redução de PIP foi observando a redução da hiperdistensão, assim como a partir de 16 começaram a abrir a grande maioria dos alvéolos, prevenindo o colapso, onde a interseção, ou seja, em 12 centímetros de água, foi onde nós tivemos o quê? O mínimo colapso e o máximo e o mínimo de hiperdistensão alveolar. Então, 12 centímetros de água seria uma PIP individualizada através da bioimpedância elétrica, que também corrobora aqui, ó, com uma complacência mais próxima da melhor complacência para esse paciente. Então, o que é que eles observaram? Olha aqui, ó, os pacientes com PIP de 4, ventilados no transoperatório com PIP de 4 e com PIP de 12. Então, olha o percentual de colapso aqui, 49%, olha o percentual de colapso aqui, 26,9%, com 12 centímetros d'água. E isso repercutiu no pós-operatório imediato com o menor número de atelectasias. Olha aqui, ó, mais atelectasias no grupo ventilado com PIP de 4, quando comparado com os pacientes ventilados com PIP de 12. Então parece que desta forma nós individualizamos mais a PIP, né? Aí, mais uma vez, fica o questionamento. E aí, Eduardo, utilizar as tabelas de PIP por FiO2, como recomendado na Diretriz Brasileira de Ventilação Mecânica, ou individualizar a PIP, já que a individualização da PIP ela leva em consideração um exame de imagem, como a tomografia, ou mesmo a bioimpedância elétrica. Aí temos esse estudo aqui, que fez exatamente um comparativo desses valores de PIP FiO2 com essa outra forma aqui de se avaliar ou de se titular a PIP, a titulação da PIP baseada no gradiente de pressão transpulmonar. E ambas se mostraram eficazes, inclusive com a titulação da PIP de forma individualizada, demonstrou-se que menores valores de PIP foram mais eficazes em prevenir a hiperdistensão e evitar o colapso quando, por exemplo, utilizado a tabela PIP FiO2. Tá? Então, fica um adendo da possibilidade de, depois da manobra de recrutamento, vimos baixando a PIP e acompanhando o delta de pressão para que a gente possa chegar na nossa PIP individualizada. Então, qual seria basicamente a estratégia de ventilação nesse paciente com Covid-19, Eduardo? Trabalhar com volumes correntes baixos, e aí baixos eu ainda iria um pouquinho além. Quanto mais grave, quanto pior a SARA desse paciente, menor o volume corrente, tá? E uma PIP individualizada. E essa PIP individualizada pode variar de 10 centímetros d'água, 20, 22 centímetros d'água. Então isso vai realmente depender muito de paciente para paciente. Então essa seria a principal estratégia de ventilação.
manter uma frequência respiratória, pode até iniciar ali com 25 incursões por minuto, um FiO2 de 100%, e ir acompanhando esse paciente como vai ser o seu comportamento. Então vamos lá. Uma vez o paciente, mesmo tendo feito todas essas estratégias, e ainda assim está nas primeiras 72 horas e o paciente não evolui com melhora, nos centros onde tem um grupo treinado, habilitado para realizar a ventilação pulmonar em prona, o próprio trabalho lá dos fisioterapeutas italianos, né, a Associação Italiana de Fisioterapia Respiratória, ela recomenda a utilização da prona nas primeiras 72 horas, né, desde que esse paciente ele tenha uma FiO2, uma relação PaO2 sobre FiO2 menor do que 150 e já tenha uma PIP maior do que 10 e uma FiO2 maior do que 60. Então, ou seja, é um paciente que está com a troca gasosa muito prejudicada e que poderia muito bem se beneficiar da posição prona. E uma vez pronado, é uma coisa que é importante que a gente comente também, uma vez pronado esse paciente, a PIP que ele estava em supino não vai ser uma PIP individualizada, a mesma PIP que vai ser boa para ele na posição prona. Então o ideal é que faça-se novamente uma manobra de recrutamento alveolar, consiga através da manobra de PIP incremental chegar na PIP individualizada e aí sim manter esse paciente ventilando por 12 a 16 horas. Com 12 a 16 horas ele ventilação prona, é recomendado que esse paciente seja despronado e aí uma vez despronado, mais uma vez homogeneizar o pulmão e achar a PIP individualizada e observar. Caso esse paciente não venha mais cair a relação PaDO2 FiO2 abaixo de 150 com PIP maior do que 10 e com FiO2 maior do que 60, esse paciente não precisaria, teoricamente, mais, não teria mais indicação da ventilação prona, que nada mais é do que utilizar do posicionamento, né, que é isso aqui, ó, isso aqui é um paciente ventilando em posição supina. Então, o que a gente observa aqui? Ó, a grande maioria de área de pulmão está colapsada na região dependente, lembrando aquele modelo de esponja, muito comum na SARA, e a partir do momento que esse paciente ele vai ser pronado, o peso do coração se deposita aqui sobre a região anterior do tórax e uma grande área de pulmão fica sendo recrutada. Então, a gente já promove um aumento do gradiente de pressão transpulmonar nessa maior parte do pulmão, que vai favorecer aqui uma melhora significativa da troca gasosa. Outras terapias também podem ser indicadas, mas aí a ECMO também vai para aquele paciente que tem uma indicação de SARA grave, que não responde bem e que tem uma equipe médica específica, treinada e que já utilize da ECMO como uma estratégia para a melhora da oxigenação, e essa oxigenação para membrana extracorpórea. E aqui eu deixo por último duas coisas para que a gente chame a atenção dos colegas fisioterapeutas. Aspirar esse paciente com Covid-19, com pneumonia causada por Covid-19, em condições extremamente necessárias. E que condições seriam essas? Principalmente quando a gente tiver esse marcador funcional de padrão denteado, tanto na curva, que é essa curva aqui, fluxo-volume, também como na curva fluxo-tempo. Então, aí sim, realizar o procedimento de aspiração e, mais uma vez, chamando a atenção, utilizar o sistema de aspiração fechado, ou conhecido como TREC-CARE, para evitar a dispersão daquela secreção no ambiente e, consequentemente, o favorecimento do contágio em todos os profissionais. E um outro recurso que também me faz chamar a atenção de todos é exatamente esse aqui, evitar, a gente já não vem utilizando há algum tempo, e especificamente nesse paciente, para também minimizar os riscos de contágio, não utilizar a nebulização, a aerosol terapia. E sempre que extremamente indicado e sendo extremamente necessário, utilizar o nebulímetro dosimetrado, as famosas bombinhas, com o quê? Com o espaçador, uma aerocâmara que pode ficar aqui conectada a um ramo inspiratório. Então essas também seriam duas orientações para a equipe como um todo, não só para a aspiração, mas também para a administração de fármaco via aerossol.
E por último, pessoal, eu gostaria de chamar a atenção em um aspecto bem importante. Uma vez esse paciente se recuperando, a gente protegendo esse pulmão através dessa estratégia de ventilação e esse paciente saindo do quadro agudo de SARS, vai chegar um momento que a gente vai pensar no desmame da ventilação mecânica desse paciente. E é claro que ele precisa estar dentro de uma série de critérios para que de fato esse desmame possa ser iniciado. Mas eu queria chamar a atenção de 2 pontos. Primeiro, o modo de escolha. Então, dar preferência para o modo pressão de suporte comparado com o tubo T. Mais uma vez, além do risco de colapso devido à ausência da PIP, há também a dispersão da secreção ao ambiente, o que também pode favorecer contágio dos profissionais. E um outro aspecto que eu chamo a atenção é quando for realizar a extubação. Ter muito cuidado na realização da extubação, porque também é um procedimento de risco de contágio. Tá? Uma vez extubando esse paciente, ele ficando bem, pode necessitar ou não de oxigênio terapia, tá? E aí já remete àquelas condições que nós já falamos anteriormente, das formas de utilizarmos oxigênio terapia. E aí ficaria uma pergunta, Eduardo, esse paciente teria indicação de ventilação não invasiva pós-extubação? Desde extremamente indicado, ou seja, você extubou o paciente e ele já evoluiu com sinais de desconforto respiratório, sem mesmo ainda estar em falência respiratória aguda, a gente pode sim iniciar a ventilação não invasiva. De que formas, Eduardo? Com a helmet, né, mais uma vez protegendo a equipe, ou mesmo com uma máscara facial muito bem acoplada à face, utilizando o circuito do ventilador, o ramo INS e o ramo ACE, e adaptado lá no ramo exalatório um filtro barreira vírus-bactéria. Então essa seria também a indicação da utilização da ventilação não invasiva pós-extubação. E por último, nada mais é do que agradecer a todos, espero que eu possa ter esclarecido as dúvidas, principalmente dos meus alunos que têm entrado em contato comigo, né? Dizer que está aí o meu Instagram, Eduardo Érico Tenório, e que eu sou, como eu já falei anteriormente, professor lá da Universidade Federal da Paraíba, e ali é o nosso laboratório em pesquisa de fisioterapia cardiorrespiratória da UFPB. Dizer que estamos muito solícitos para que a gente possa discutir sobre o tema, né, e que a gente possa, é claro, promover a melhora da nossa população para que tão logo a gente saia dessa condição crítica pela qual não só o nosso país, mas todo mundo está passando. Então, mais uma vez, muito obrigado. Um abraço.